Vamos iniciar, né? Inicialmente, bom dia a todos que estão aqui participando desse nosso webinar. Webinar esse que trataremos aqui de duas normas, dois pontos, bem relevantes agora para esse começo de 2026. Primeiro, com relação à tributação dos dividendos, né? Em segundo, com relação à norma que trouxe aí a redução de alguns benefícios e incentivos fiscais ligados aos tributos federais, né? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, imposto de importação e INSS, né? Então, passo a palavra aqui para os nossos palestrantes iniciais, Jocelyn Santos, sócio fundador da Santos Consultoria Tributária, Diego Soares, consultor sênior da parte de planejamento tributário. Já estamos vendo aqui a apresentação, Lei 15.270, que fala justamente da tributação das altas rendas, né? Então, Santos, a palavra é sua. Tá ótimo. Meus amigos, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. Eu acredito muito, tá, nesse projeto do escritório de propagação de conhecimento, especialmente isso, que vem a calhar com o momento que a gente está passando. Acredito, não sei se tem só contadores aqui no nosso webinar de hoje, mas nós tivemos muitas normas desde o começo de dezembro até o final do ano e também agora no começo do ano. Então, nasce duas possibilidades, eu acho que duas situações que são um pouco até antagônicas. Primeiro, as oportunidades para os contadores, né? Começarem, especialmente os mais jovens, do zero, quase, porque a gente vai ter muita mudança. E também desafios, agora é o outro lado dessa posição antagônica, que vai ser dos empresários e também de mão de obra. Então, dou os parabéns a todos que estão aqui às 10 horas da manhã, porque eu acredito muito que na falta de mão de obra, eu acho que isso vai acontecer muito. E aí, quem está mais qualificado, com certeza, vai ter o passe mais valorizado e mais caro. Eu acho que o contador nunca foi, nesse momento, tão importante. Tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar a Lei 15.270, ela chegou aí já, né, em dezembro, e no calar da noite saiu perguntas e respostas e tal. Então, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse tema. Eu começo, antes da dar a palavra ao Diego, falando um pouco da metodologia da nossa palestra da metodologia da lei. Hoje nós vamos fazer uma apresentação, na qual a apresentação técnica dos dois temas vai ser do Diego, tá? Mas talvez eu ache interessante que uma mesa redonda se criasse virtualmente, na qual vocês podem interromper na hora que quiserem, bater um papo. Eu acho que o objetivo aqui é tirar dúvidas, é discutir. A gente também está com muitas dúvidas ainda, estamos estudando os temas. Então, é muito por aí. Na segunda apresentação, o Diego vai fazê-la juntamente com o Alexandre e eu vou fazer aqui uma mediação. De modo que a gente faça algo bem interativo e consigamos atingir uma qualidade técnica, né, de alto nível. Tá ok? Então, Diego, pode começar. Diego deve estar fazendo algum ajuste, né, Alexandre? Aí, para mim, não está aparecendo, não. Aparecendo para ti, Alexandre? Você está mudo. A apresentação, sim. Só o Diego, acho que o Diego está no mudo. Tá só a tela aqui da lei. Vocês conseguem me ouvir aí? Tranquilo? Ok, Diego, ok. Pronto. Pronto. É, começando aqui, só o primeiro slide aqui, a gente mostrando mais ou menos o que foi que mudou em relação ao que tinha antes, né? Até 2025, né? Que a gente tinha até 2025 e que vai ser mudado agora para 2026 com essa nova legislação, certo? Então, até 2025 a gente não tinha tributação de dividendos. A partir de 2026 a gente vai começar a ter essa tributação de dividendos
tanto uma retenção antecipada, né, que vai ser valor acima de R$ 50.000, de 10% nos valores que foram distribuídos por sócio, de uma pessoa jurídica para o mesmo sócio, né, acima de R$ 50.000, aí vou ter 10% de retenção sobre esse valor, sobre o valor total, e no final do ano eu vou ter uma aplicação, esse valor de dividendos, né, vai fazer parte de um cálculo de um imposto mínimo, né, essas retenções são consideradas antecipações, e eu vou ter um cálculo final do imposto mínimo onde esse dividendo será tributado, né, em definitivo, né, a saber qual seria a alíquota, entre 0 e 10%, né. Ah, eu vou ter também, nesse cálculo do imposto mínimo, também eu já crio um cenário de deduções e um ajuste, um redutor de ajuste com base na alíquota global, a gente vai falar isso mais na frente. E a vigência passa a ser a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, a gente já está chegando no final do mês, então já vai ter, caso tenha uma, um pagamento acima de 50.000, teve que acontecer esse mês, já era para ter acontecido a retenção, e o imposto já deveria ser recolhido a partir do mês seguinte, né? A partir de fevereiro já teria o primeiro recolhimento desse novo tributo. Ok. Diego Minuto. Uhum. Gente, vou fazer aqui uma observação. O Diego fez uma coisa que a gente está fazendo em todas as apresentações, que é o quê? Como o tema é bastante fracionado, o Diego ele trouxe aqui à mesa a metodologia para que a gente consiga entender as etapas. Ou seja, a gente vai trabalhar o dividendo, esse dividendo vai compor uma base de cálculo do imposto de renda mínima, a depender do valor, né, dos rendimentos, e a partir disso nasce uma alíquota para aplicar sobre essa renda e depois algumas deduções, tá? Só que, antes da gente passar para essa etapa, eu queria fazer umas observações. No ano passado, é, toda essa celeuma dessa parte da tributação que mudou também, depois mudou o juros sobre capital próprio, enfim, ela estava concentrada no dividendo. Eu acho que não é absurdo eu falar que tributação de dividendo era tônica de dezembro, não, né? E até antes. Então, a gente escutou muito isso. Uma ou outra notícia ou live, a gente viu alguém falar do imposto de renda mínima. E o imposto de renda mínimo, ele traz uma complexidade muito maior do que a gente está acostumado. Por que, Santos? Você me perguntaria. Porque no imposto de renda mínimo vão ser contemplados todos os rendimentos da pessoa física. Dividendo, aluguéis, que são os rendimentos que têm antecipação de R, os exclusivos na fonte, né, de aplicações e outros que têm. E aí, se vocês pararem para pensar, é, hoje, né, hoje que eu digo é do ano passado, a declaração do ano passado, ela é bem dividida. Tem mais ou menos três pedaços. Ela tem um pedaço, né, onde a gente informa os rendimentos de uma maneira geral, tá? E esses rendimentos vêm os rendimentos que têm antecipação, exemplo de um aluguel, que aí se coloca a tabela progressiva, tá? E também outra parte em que vem os exclusivos na fonte, tá? Vamos lá, aplicações. Quem tem renda variável vai ter lá uma parte só para renda variável, não é isso? E os rendimentos isentos, que aí então tem a distribuição de dividendos, mas tem a parte de pecúlio, enfim, aí depende de cada declaração e naturalmente as suas deduções, ou completa ou simplificada, tá? Toda essa junção faz com que o imposto de renda passe agora a ser global, certo? Isso implica dizer, e aí no curso da nossa apresentação nós vamos falar melhor, que não adianta mais você olhar o imposto de renda somente por uma ótica de um rendimento, mas sim toda, todos esses rendimentos. A exemplo, minha carteira de investimentos vai ser melhor ou pior a depender dessa ação. E aí nós vamos falar um pouquinho disso para vocês notarem como tem um campo de trabalho e um campo de cuidado que eu acho que é bem relevante. Pode seguir, Diego. Ok. Então, como o Santos já adiantou essa questão do imposto mínimo, né? Seria agora essa nova figura desse imposto mínimo, né? A vigência a partir, como a gente já comentou, a partir de 2026, então os rendimentos.
desse ano já seria, a partir da declaração de 2027, já estariam sujeitos à incidência desse imposto mínimo, né? Quem vai ser afetado por esse imposto mínimo? Quem recebeu rendimentos acima de 600 mil reais no ano, certo? Então, rendimentos que vão compor a barra de cálculo. Então, o que que vai? A gente tem a barra de cálculo que vai inicialmente compor todos os rendimentos da pessoa física, todos, inclusive os isentos e exclusivos na fonte, inicialmente. E depois eu tenho a lei, ela traz uma série de exclusões de rendimentos que devem ser excluídos da barra de cálculo, né? Entre eles LCI, LCA, ganho de capital fora da bolsa, fundo de investimento imobiliário. Tem uma série de parcelas indenizatórias de dano moral e dano material. Então, uma série de rendimentos que a pessoa física teria, né? Ou melhor, teve durante o ano. E esses rendimentos vão ser excluídos da barra de cálculo. Vou chegar a uma barra de cálculo que essa vai ser a base do imposto mínimo. Se essa base for acima de 600 mil reais, eu vou começar a ter a aplicação das alíquotas progressivas até 10%, né? Que até 600 mil, zero. Entre 600 e 1.200.000, 10%. E acima de 1.200.000, vai ser fixa de 10%. Então a alíquota teta é 10% dessa tributação. Certo? Então, aqui um exemplo prático, aqui no final, a gente vai ter, se tivesse, por exemplo, um rendimento, chegado à barra de cálculo, né, que é todos os rendimentos, menos as exclusões, eu chegar num rendimento de 750 mil no ano, fazendo uma formulazinha que é, o rendimento dividido por 60 mil, menos 10. Eu vou chegar a 2,5, que seria a alíquota do imposto mínimo, que é 2,5 aqui por rendimento de 750 mil reais. Aqui fazendo um adendo que quem fez, aqui pensando nos dividendos, os dividendos não estão na exclusão, por isso que eles vão compor essa barra de cálculo desse imposto mínimo. Quem fez a aprovação, a ata de deliberação de lucros e fez a aprovação, protocolou isso em junto até 31 de 2 de 2025, sobre aqueles rendimentos, desde que pagos em 2026, 27 e 28, eu não vou ter a incidência do imposto mínimo. Aqui vale separar a questão da retenção e do imposto mínimo. Na retenção, se eu fiz essa aprovação até 31 de 2 de 2025, eu não vai acontecer a retenção independente do ano que eu pague. 29, 30, não vai ter aquela retenção de 10% mensal. No entanto, se esse lucro for pago fora desse período de 26, 27, 28, conforme as normas que foi estabelecida na ata, ou seja, ele foi pago, por exemplo, em 2029, um lucro que foi apurado até 2025, esse lucro de 2029, embora não tenha retenção mensal, vai compor a barra de cálculo do imposto mínimo, mesmo que tenha sido aprovado numa ata até 31 de 2 de 2025. Ok? Posso, Diego? Pode. Ver só que esse exemplo do Diego, eu acho importante a gente, nesse momento da apresentação, pegar isso aí e fixar um pouco. Só a ideia geral, tá? Que até 600 mil, certo? Não há nenhum tipo de tributação mínima, né? Você escapa disso, vamos chamar. Aí vai só para a parte da tabela progressiva. Depois o Diego vai explicar esse caminho de tabela progressiva quando a gente for aqui no curso da aula. Só que, gente, nós tivemos uma palestra antes de ontem para o pessoal para os franqueados da Prudential, né? Que não sei se vocês sabem, mas é uma grande seguradora internacional. E nós temos dentro da composição da base de cálculo um texto aberto na legislação. O que é que significa dizer, Santos, na forma mais prática? Que todos os rendimentos sejam isentos, inclusive na fonte, não tributáveis, certo? E, enfim, todos eles entram nessa composição de base de 750 mil que o Diego colocou aqui, ok? E aí nós temos uma série de exclusões, a gente colocou as principais aí, isento da atividade rural, LCI, LCA, enfim, ganhos de capital fora da bolsa, então os da bolsa entram, FII, Agro, dentre outros, que a lista é muito grande. Só que, nesse exemplo, nesse treinamento a gente viu uma coisa sensível, né, Diego? Bem sensível. Que foi o quê? O prêmio de seguro por morte ou prêmio de seguro de qualquer natureza, ele é e ainda é isento, tá? Então a pecúnia está prevista em lei como
é contemplada por isenção. Só que nas exclusões principais que nós temos na lei, na 15.270, que são exclusivas, elas são taxativas, não há a exclusão. A exemplo, ou por exemplo, da questão dos prêmios de seguro. E, provavelmente, porque é uma lista exaustiva, vários outros pontos de imposto de renda, que a gente ainda está estudando, não serão contemplados nesse cálculo. Então, a gente começa a entrar numa zona muito cinzenta e delicada. Por que aqui? Porque a gente tem aqui um conflito de norma. Opa, você não colocou a exclusão que, noutra lei, está dizendo que é isento. Então, a depender de como vem a declaração, nós vamos ter aqui, nesse caso, já um problema de litígio. Por quê? Porque essa lei, a 15.270, ela não modifica as isenções que estão lá, a isenção, por exemplo, que se refere ao seguro. E aí, num exemplo simples, vamos imaginar, certo? Que eu e o Diego, a gente tem seguros que a gente chama de seguro cruzado. Se eu morrer, o Diego recebe. Se o Diego morrer, eu recebo. Claro que numa história dessa, quem morre é o Diego, nesse exemplo. Daí, vamos supor, o Diego parte, é promovido e eu ganho aí 10 milhões dessa apólice de seguro. Se isso for, se esse seguro se enquadrar no que o fisco está querendo, eu vou ter no seguro de 10 milhões 10% de alíquota do imposto de renda mínima, porque ele passa aí muito R$ 1.200.000. Eu não sei se eu estou sendo claro. Daí, vamos ter aqui um choque de normas. Opa, mas isso não é isento e ainda é vigente, não foi derrogado de maneira nenhuma, nem modificado. Então, esse é um ponto, sabe, gente, que a gente tem que começar a refletir. E outra coisa, que já colocando também para o nosso bate-papo, quem quiser, gente, já de vocês aí, fazer pergunta, não podem fazer à vontade, tá? Não existe pergunta boa nem pergunta ruim. Existe pergunta e a gente tem que aproveitar esse momento. Tá joia? Vamos seguir, Diego. E só colocar um adendo, Santos, né, como o senhor falou, nesse cenário cinzento, né, a gente até teve uma discussão no escritório, né, e aí a discussão se a ideia da criação desse novo tributo, né, se isso seria um novo tributo ou seria um tributo que está sendo que eu estou tributando aquelas rendas ali, né? Ou seria um imposto de renda já que a gente já existe na nossa legislação, ou seria uma figura de um novo tributo, né? Porque, por exemplo, a gente teve uma discussão indo aqui para os dividendos, a gente teve uma discussão se teria tributação do dividendo das empresas do Simples, pago para empresa do Simples ou não, pago, né? Se teria ou não essa tributação. E aí, quando com perguntas e respostas da Receita Federal, né, tem uma pergunta específica sobre isso, ela deixa claro que teria sim a tributação. Uma vez, mesmo que essa isenção esteja em lei complementar e aqui seja uma lei ordinária. Dando a entender, não, eu não tô tributando aquele dividendo. Isso aqui é um imposto novo, isso aqui é um imposto que eu estou recolhendo no mínimo sobre o total dos seus rendimentos, mas eu não estou tributando o seu dividendo. É mais ou menos, né? Se a gente partir para essa premissa, porque senão a gente estaria revogando uma isenção tida em lei complementar, por exemplo, né? Então, por isso que tem esse cenário cinzento, tanto por esses dividendos, como por outros rendimentos isentos, tradicionalmente isentos, como o seguro, por exemplo, né? Diego, Matheus fez uma pergunta, vamos discuti-la aqui. Matheus, pode até se perguntar com áudio mesmo, viu, amigo? Se você E aí, meus quiser. amigos, tudo bem, gente? Estão me E aí, escutando? Matheus? Estamos escutando Tudo bem, jóia, tudo bom né? aqui? Tudo Legal, jóia. cara. Bom, nessa discussão de conflito de normas, a gente estava aqui debatendo, e é um ponto que está muito em voga sobre a questão da aplicação para o Simples Nacional, né? Da distribuição aos sócios, né, que estão ali no regime do Simples. E eu entendo também que é um conflito de normas, né? E como você puxou esse tema, eu meio que fiz essa afirmação também, e Uhum. não sei se vocês vão entrar nesse assunto, mas para a gente também discutir, tá? Basicamente isso. Uhum. Ah, estou trazendo o seguinte, Santos, talvez até discutindo a opinião do escritório sobre a questão do Simples, não é isso, Matheus? Perfeito, exatamente. Exatamente. Pronto.
A gente debateu, sabe, Matheus, aqui no escritório, e a gente entende que isso é um ponto de extremo litígio, tá? Porque, veja só, primeiro a lei já não poderia, tá? Alterar a lei complementar. É só detalhe, Diego, Alexandre, o campo está aberto até os outros profissionais do escritório que estão aqui presentes, tá? Primeiro, já não poderia. Se tivesse previsto na lei, a gente já tinha um problema, tá? E aí a gente tem um duplo problema. Não está previsto na lei e está previsto no perguntas e respostas que não tem um valor legal, mas sim um valor apenas, como é que eu posso dizer, é, interpretativo, certo? Ou seja, para a Receita Federal ela vai seguir, porque tem essa questão de ser norma perante a Receita. Mas É. para o E ela contribuinte, deixou claro isso no pergunta e resposta. pronto. Para o contribuinte e para o CARF, o CARF, por exemplo, não vai seguir, a meu ver, esse entendimento. Estou dizendo da turma do contribuinte. Então, amigo, esse problema vai ser objeto de litígio. Aliás, já está sendo, viu? Tá? Porque eu já tenho muitos colegas advogados que já estão enfrentando isso e com uma boa chance de êxito. Tá certo? Mas Brasil é Brasil, vamos enfrentar, né, Matheus? Por enquanto, a gente tá pensando realmente na cautela dos planejamentos tributários de evitar o fatiador até o possível. E aí, Matheus, sabe, eu digo que tem norma do fisco que ele joga contra si. Por quê? O que vocês acham que vai acontecer com as empresas do Simples? Vocês acham que elas vão perder esse pedaço dela de rentabilidade ou vão dividir mais ainda o Simples, como é hoje? Entendeu? Então, Dividir, com sabe, certeza, né? dividir. E quando a gente chegar no incentivo, na redução dos incentivos, aí vai dividir mais ainda, como a gente vai ver. Então, essa história vai gerar uma confusão que o fisco hoje não consegue nem fiscalizar todo mundo. Tá Exatamente. certo? Ok? Beleza, Vamos show. lá. Pode ir, Diego. Ah, então, aqui, trazendo um exemplo prático, né? Imaginamos aqui que a gente tem uma renda de salário, né? Renda que é uma renda tributável, tabela progressiva de R$ 100.000. Eu tenho lucro de dividendos, que é uma renda isenta a priori, né? R$ 200.000. Eu tenho isenção por danos morais, né? Doações, antecipação de legítima, que aqui é um outro ponto também, que é a questão da doação, né? Tem as tributações exclusivas, que é o justo capital próprio, rendimento de fundo de investimentos, e ali eu tenho a renda variável, que é o ganho de líquido na bolsa, e o aplicações financeiras no lucro do exterior. O que vai acontecer? A gente vai ter um. Como seria esse cálculo? Eu pegaria todos esses rendimentos, colocaria todos os rendimentos somados, que daria ali 4.090.000, e eu tiraria as exclusões dos rendimentos, né? Endereço por dano moral, fundo de investimento, doação de antecipação de legítima, que chegaria no total de 1.790.000. Logo, a minha base de cálculo seria 2.300.000. Como a gente viu no slide anterior, acima de 1.200.000 eu teria 10% de imposto mínimo, né? A minha alíquota base de imposto mínimo seria de 10%. Então, 2.300.000 vezes 10%, 230.000 de imposto de renda mínimo devido, certo? Ok. Diego, por favor, volta para o slide anterior. Meus amigos, olha aqui. O Diego fez uma colocação muito interessante, certo? Que está passando despercebida por muita gente, que é a questão da doação. Veja que na doação, se vocês forem lá para o texto da lei, ele fala que é excludente apenas a doação, né, para os seus pares, certo? Direcionada a adiantamento ilegítimo. Ou seja, pai para filho, ascendente, descendente, essa coisa toda. Só que tem uma questão que é sensível. Qual, Santos? A doação, por exemplo, eu vou fazer uma doação para o Alexandre. O Alexandre saiu muito bem,
teve uma evolução técnica muito boa, eu vou te premiar com a doação. E faça uma doação, ele deve estar super feliz agora, de R$ 1 milhão para o Alexandre. Santos, e daí? Esse R$ 1 milhão na declaração do imposto de renda do Alexandre entraria para o cálculo desse 2 milhões e 300. E aí nós temos dois pontos complicados. Quais são? Primeiro, nós temos aí uma incidência de imposto de renda que não existiu, que não existia, tá, pessoal? Não existia no passado, até 2026, até o final de 2025, perdão. E aí eu vou dar um pulinho para frente, tá? Vamos fazer um webinar exclusivo sobre isso. Que essa nova, a lei complementar que altera o ITCMD, ela está dizendo, e aí tá, naturalmente isso já existia, nós temos esse R$ 1 milhão também com a incidência do ITCMD. Ou seja, nós temos IR e ITCMD sobre a mesma base de cálculo. Isso aí é uma reflexão, tá, gente? Agora, outra reflexão, que é equiparado também à doação, o perdão de dívida, tá? Ou é outro problema que vocês vão ter que enfrentar. O perdão de dívida, hoje, ele tem uma base legal no regulamento de imposto de renda que diz assim, o perdão de dívida, ele é não tributável, desde que não haja uma contraprestação de serviço, tá certo? Vamos lá, o Alexandre me emprestou 1 milhão, certo? E aí ele vai dizer o seguinte, poxa, Santos, ok, cara, você é meu amigo, eu vou te perdoar, você não precisa fazer nada, não. Ok? Pronto, é um caso típico. Diferente de, não, Santos, ok, eu tenho 1 milhão, presta serviço contábil para mim até matar 1 milhão, aí teria a tributação do imposto de renda. Agora, o perdão de dívida, ele entra como uma cláusula aberta para todo mundo. Isso vira um problema, porque mais uma vez nós temos um perdão de dívida que é tributável para o imposto de renda, sem uma modificação de base legal do regulamento do imposto de renda e também do ITCMD. Para piorar a situação, vamos falar do envolvimento de uma pessoa jurídica que tenha lá um passivo com um sócio que o sócio perdoa. Aí, gente, nós temos o quê? A possibilidade do ITCMD, do imposto de renda e do IVA dual, trazendo o artigo 5º. Tá? Então, está muito tenso, né, esse tema. Mas, Santos, você me perguntaria, Santos, Diego, Alexandre, time aí da Santos, qual é o posicionamento de vocês? Não temos. Vamos estudar, né, agora que saiu a legislação, e vamos ver qual é o arranjo lícito, naturalmente, que a gente vai fazer para conseguir enfrentar, né, essa tributação, essas bases de cálculo que parecem ter vizinho. Ok? Vamos lá, Diego, por favor. Opa. Certo. Pronto, então, como demonstrado no slide anterior, a gente chegaria naquele imposto de renda, como eu disse, imposto de renda mínimo, como eu disse, devido. Por que, Diego, você fala que é devido? Porque se a gente voltar lá, a gente vê que tem uma série de rendimentos que já foram tributados ou com tributação tabela progressiva, que é o caso do salário, ou foram tributados com aplicação de exclusivo na fonte, né? Aqueles que pelo tempo, aplicações financeiras, o JCP, entendeu? E no caso aqui agora, né, há também a figura do dividendo, que ele vai ter as bases mensais sendo retidas durante o ano. Então já foram tem, rendimentos que tiveram retenções, como salário e dividendos, e outros que foram recolhidos de forma, entre aspas, exclusiva, né? Então, quer dizer, esse imposto que foi pago, nosso exemplo aqui eu estou colocando 210 mil, esse imposto que foi pago também vai poder ser, vai diminuir o valor a pagar do meu imposto mínimo. Ou seja, eu tenho um imposto mínimo devido, né? 230 mil. Eu tenho as retenções, vou chamar aqui, que já foram retidos desses rendimentos durante o ano de 2000, que no nosso exemplo 2026.
Então, logo, eu vou recolher um DAF de imposto mínimo de R$ 20.000, né? Então, 230 mil menos 210, R$ 20.000. Esse seria o meu imposto mínimo a pagar no ano de 2026, no exercício de 2027, na declaração de 2027. Ok. Diego, vamos só um minutinho. Olha só, pessoal, aquilo que a gente tinha conversado, eu e o Diego, a gente tinha tratado, e tratamos muito, né, Diego, no evento de antes de Uhum. ontem, sobre a possível, tá, e aqui é possível, mudança da sua carteira de investimento. Por que, Santos? Lógico, por exemplo, se eu tenho uma carteira de investimento que é toda isenta e você continua no LCI, por exemplo, para sempre, não, eu quero LCI, vou fazer LCI, vou fazer LCI, tal, e o governo muda, digamos assim, a tributação do LCI, você vai ter que começar a olhar, de acordo com o cálculo aqui do Diego, se eu não mudo alguns tipos de aplicação, a depender da retenção, que agora a retenção me dá um crédito no imposto de renda mínima, e a rentabilidade. O que tu quer dizer com isso, Santos? Nós temos que ter lembre-se, um olhar global. Eu vou olhar rentabilidade, imposto de renda e imposto de renda retido e o cálculo do imposto de renda mínima e fechar essa conta para ver, opa, eu vou ter mais ou menos imposto, opa, eu vou ter mais ou menos, eu vou aumentar ou diminuir minha base de cálculo do imposto de renda mínima. Então, pessoal, isso ganhou um grau de complexidade muito grande. E aí, mais uma vez, segura essas informações que o Diego vai explicar outra coisa. Tá certo? Então, o Santos está dizendo que talvez a gente tenha que mudar nossa carteira de investimento. Fechou? Pode ir, Diego. E a gente chegou ali no valor do imposto mínimo pago, só que também a lei, ela prevê também uma integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica para chegar numa tributação global, né, disso, máxima, podemos chamar assim, de 34% no caso de pessoas jurídicas gerais, ou dependendo de bancos e seguros, 40 ou 45%. O que seria isso? Seria uma integração, basicamente, entre a renda da pessoa jurídica, né, que originou os dividendos para a pessoa física, e o imposto mínimo da pessoa física que ela está pagando na sua declaração anual. Entendeu? O que seria basicamente isso? Seria, ó, o que que o FIS está dizendo? Ó, a carga efetiva tributária do imposto de renda da CSL, certo? Que não entra PIS/COFINS, ISS ou IBS-CBS, que vier. A carga efetiva do tributária do lucro que você foi tributado no imposto sobre o lucro da pessoa jurídica, somado, né, percentual, somado ao percentual do seu imposto mínimo, não pode superar 34%. Então, peguei o imposto de renda, peguei o CNPJ o CSLL da PJ, dividir esse imposto que eu paguei desses dois tributos durante o ano pelo seu lucro líquido, né, que é o lucro contábil, não é aquele, se for em peso de lucro real, não é o lucro tributável, o lucro real tributável, mas sim o lucro do exercício. Peguei esse tributo, dividi pelo lucro do exercício, se esse valor somado ao meu imposto mínimo, né, o valor da alíquota do meu imposto mínimo, for superior a R$ 34.000, 34%, esse percentual que passar, eu vou poder abater, né, calcular esse percentual, digamos, 1%, 2% mais na frente que eu colocar aqui, eu vou conseguir abater do meu imposto mínimo, certo? Trazendo aqui um exemplo prático. Digamos que na pessoa jurídica, a carga efetiva dela, no exemplo A, seja de 15%. E aí, como a gente viu no nosso exemplo, o imposto mínimo foi de 10%. Logo, quando eu somo os dois combinados, eu vou ter uma carga efetiva global de 25%. Ou seja, abaixo dos 34% que é a carga referência aqui da PJ. Logo, como eu estou 9% abaixo, eu não vou ter um redutor a calcular. No caso do exemplo B, eu tive 25 e o mínimo foi 10, né? Eu tive 25 de carga efetiva na PJ, o mínimo foi 10, logo a carga combinada foi 35. Ou seja, 1% superior aos 34 da alíquota referência. Logo, esse 1% calculado sobre a base de cálculo dos dividendos, que era 2 milhões no nosso exemplo, eu vou ter um redutor de R$ 20.000 do meu imposto mínimo.
certo? Ou seja, naquele exemplo que estava imposto mínimo a pagar, ainda teria um redutor de 20 mil reais, logo eu não teria nada a pagar, certo? E um terceiro exemplo aqui, se eu tivesse uma PJ efetiva de 30% e um de alíquota efetiva, uns 10% daria total combinado de 40%. Logo, eu teria uma diferença entre a alíquota de referência e o combinado de 6%. Logo, eu teria um redutor de até 120 mil reais, né? Porque o redutor também vai tá limitado ao valor do imposto mínimo que eu vou ter a pagar. Ok? É um minutinho aqui agora, Diego, antes da gente passar. Uma questão que a gente discute aqui no escritório, e nós não discutimos ainda todas as hipóteses possíveis, e relembremos que o cálculo do redutor ele parte da premissa de que, de uma parte do cálculo, de que da sua tributação efetiva, calculada sobre imposto a pagar, dividido por lucro líquido. Perfeito, Diego? Se eu não me atrapalhei aqui. Uhum. Ok. Para que eu tenha então um maior redutor, a gente tem que considerar que não é, vou colocar é bom entre aspas, tá, gente? Eu ter o menor lucro possível e ter o maior imposto possível vinculado a esse lucro. E aí se faz muito importante, eu acho, ponderar agora de forma global, Se você achar que pode. como vai ficar a tributação das empresas que têm exclusões do imposto de renda e agora vinculada a todos os rendimentos que tem na física. Vê que tem que ter uma junção. Eu não sei se eu estou sendo claro. E para questões mais complexas, nós temos, por exemplo, empresas que têm incentivos fiscais, que são contabilizados hoje no resultado. E só depois da deliberação dos sócios, eles vão para uma reserva especial de incentivo. Santos, quando é que você vai fazer isso? Quando a gente deliberar, né? A gente vai ter uma deliberação que leva esse lucro, o lucro do incentivo, para uma reserva específica. Mas antes disso, ainda é lucro. Claro que é lucro. Tá? A gente não pode usar esse lucro. E aí, eu vou usar esse lucro para fins desse imposto, do cálculo? Então, na minha visão, não, mas a gente tem que começar a pensar um pouco melhor nisso, tá certo? Vamos lá, Diego, por favor. Só um adendo também. Diego, se no caso, por exemplo, só vou voltar aqui um slide. Diego, se no caso, por exemplo, eu fizer todas as minhas deduções e der um valor negativo, né? Aqui, eu tenho 230 mil, digamos que eu tivesse uma retenção, esses impostos aqui e tudo, tivesse 240, deu um valor negativo. Esse valor eu seria restituído, né, na declaração de imposto de renda? Depende. Depende de que rendimento gerou essa esse imposto negativo aqui, imposto mínimo negativo, abaixo de zero. Porque eu só consigo recuperar aqui nesse cálculo específico, para fins de imposto mínimo, eu só consigo recuperar esse R antecipado sobre os dividendos que foram recolhidos durante o ano calendário 2026, no nosso caso aqui, né? Todo mês eu recolhi ali o meu IR sobre os dividendos. Se esse IR sobre dividendos resultar, por causa dele, resultar num um valor a menor do que zero aqui, ou seja, o valor seria a restituir, esse valor a restituir, eu vou conseguir fazer essa restituição. Somente do IR que for sobre dividendos. E todos esses outros, como eu disse, eles mantêm a natureza da sua tributação, que é exclusiva na fonte, no caso, quando é exclusivo na fonte, ou tabela progressiva, que eu também vou recolher, caso dê um imposto de tabela progressiva na minha declaração, eu recolheria também juntamente com o imposto mínimo, na mesma declaração de imposto de renda. Ok? Só um minutinho, Diego. Pronto. Só para você afirmar aqui, Diego, e tirar até minha dúvida, a declaração, como a gente falou, ela se divide em dois pedaços. Se eu tiver o imposto de renda retido, a exemplo de salário, aluguel, as questões também que envolvem carnê-leão, e dividendos, né, que também gerem retenção, a conta se divide por dois, né, Diego?
No que foi distribuição de dividendo, você recupera, e aqui recupera como se estivesse fazendo a declaração de acordo com o que foi até o ano passado. Como, Santos? Exatamente. Como, Santos? Eu tenho ali Prolabore, eu tenho aluguéis, mas tenho, e aí dá uma retenção, vamos supor, de R$ 100.000 de imposto. Mas eu tenho despesa médica, eu tenho uma série de coisas, fiz uma cirurgia, e aí eu tenho despesas dedutíveis que superam as minhas rendas, e aí eu teria uma restituição também do que foi retido, separado da do lucro. Lógico, separado que eu diga no cálculo, né? Você vai ter uma retenção e uma restituição dos dois, perfeito? Ficou claro, pessoal, essa questão? Tem gente aqui no chat, né, Alexandre? Vamos ver aqui. Alexandre, tu pode fazer aqui o controle do pessoal do chat para as perguntas? Sim, pode deixar. Assim que aparecer, eu vou comunicando. Tá, tá ótimo. Então vamos lá. Então, aqui, essa regra de transição, essa timeline dessa tributação, basicamente dos dividendos, né? Eu tenho os lucros, dividendos que foram preservados, que foram apurados até 31 de 12 e estiveram as atas de aprovadas em juntas até 31 de 2 de 2025, certo? A metodologia do pagamento, no caso se forem pagos em 26, 27 e 28, vão manter, mesmo que esteja durante o período de vigência do imposto mínimo, eles não vão incidir, o imposto mínimo não vai incidir sobre esse valor. Seriam exclusões, também como os outros rendimentos de LCI, LCA, FI e tal. Mas se forem pagos, mesmo sendo de 2025, mesmo tendo uma ata de deliberação tendo ocorrida no prazo conforme a legislação manda, mas eles foram pagos ou creditados ou empregados ou remetidos até a partir de 2029, né? Esse rendimento irá compor também a parte de cálculo do imposto mínimo, certo? Gente, eu vou fazer uma observação. Eu posso estar errando aqui no texto da lei, mas não na sua essência, porque realmente eu não memorizo. O lucro de dividendo, que o fisco colocou no exemplo do Diego aí, né, de ele estar até 2028 protegido, desde que você acredite ou pague, né, ou seja, nesse período eu não terei retenção, nem tributação, a depender do pagamento, ele traz na sua essência uma coisa: apurar o lucro, perfeito? E aí o fisco, ele diz o seguinte na norma: apurar o lucro de acordo com a legislação societária ou comercial. É isso, Diego? Mais ou menos isso, né? Isso, Mais ou menos. isso. E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala de legislação societária e comercial, nós estamos aqui fazendo uma remissão a partir do 178 da Lei das SAs. E aí, todo um ordenamento contábil, né, contábil, como os advogados de São Paulo gostam de dizer, que você tem que seguir. Então, vamos falar aqui de um assunto: depreciação. Depreciação vai ser de acordo com a linearidade do fisco ou depreciação de acordo com a norma contábil? Porque tem diferença. E tem uma diferença relevante. Na norma contábil, a depender do ativo, são vários que se enquadram nesse sentido, nós vamos ter um lucro maior na depreciação. Podemos ter um lucro maior na depreciação contábil e ter também uma depreciação, desculpa, menor, porque a gente vai colocar o valor residual do bem contábil, do bem. Ao mesmo tempo, nós temos também o AVJ, que aumenta o lucro. Não é isso? Eu tenho clientes que fizeram AVJ para fins de tributação, me perguntaram isso, na verdade não são nem clientes, foi uma dúvida, e a gente indaga. Ok, o fisco hoje dificulta, embora o CARF tenha decidido de forma positiva, a distribuição de lucros que não tenham sido realizados, simplificando, tributados. Agora, com a norma contábil, com essa exigência, ele vai aceitar as regras trazidas nos CPCs? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é uma pergunta que tem uma obviedade na resposta. O fisco, na opinião de vocês, vai fiscalizar os lucros que vocês creditaram? O que é que vocês acham?
certo? Então, eu não tenho muita dúvida de que o fisco vai buscar, ok, o fisco tem um prazo de 3 anos. Muita gente entrou nesse prazo, apenas que algumas empresas que tiveram a capacidade de distribuir tudo, que muitas empresas de serviço e tal, conseguiram distribuir tudo. Ou seja, esse ano já vão tributar, certo? Mas é, teve muita gente que fez arranjo para aumentar esse lucro. Não tem jeito. Né? O que estava sendo no ativo, o que estava tendo depreciação, ele ativou e começou essas coisas. Então, eu acho que vai ser muito plausível que o fisco vai buscar esse elastecimento do lucro de muita empresa. Então, eu acho que isso é um ponto de cuidado para vocês revisarem, olharem com cautela, por conta até do volume também disso, que isso aqui eu acho que também entra na questão, para a gente não ser surpreendido, né, com uma autuação relativa à composição dos lucros. Deu para entender, gente? Está tranquilo? Então vamos lá. E só fazendo também um adendo com relação a esses lucros que foram deliberados até 31 de 2025, né? Também uma questão mais de um cenário também cinzento, mais de dúvida, é que hoje, nessa nova legislação, né? A gente está acostumado com uma legislação passada da 9249 que trazia o lucro pago ao creditado, né? O lucro apurado, né? Pagos ou creditados para uma pessoa física. Né? A gente estava acostumado com essa, até pro justo capital próprio também, ele fala paga ou creditado. Então a gente está acostumado com essas duas figuras, de paga ou creditado. Só que essa nova legislação, ela também traz, né, para esses lucros específicos, mais dois termos, que ele fala emprego e entrega, certo? Emprego e entrega. E aí, quando ele está fazendo meio que essa proteção desses lucros, dizendo, você pode proteger o seu lucro de 2025 dessa forma. Em um dos que seja apurado até 31 de 2025, que você delibere até 31 de 2025 e que você faça a distribuição, o pagamento, crédito, emprego ou entrega, conforme, ele podia ter parado aí, mas ele coloca conforme o que foi estabelecido nessa ata, né? Não nesses termos especificamente, mas conforme as normas, conforme o que foi definido, estabelecido nessas atas. E aqui entra um cenário que, tipo, eu não, né, nesse cenário corrido de 31/12, você vai ter atas deliberando de diversas formas sobre esse lucro lá, como pagamento, como aumento de capital, em tudo. Mas digamos um cenário que você fez dizendo que você ia pagar esse lucro, né? Que o lucro vai ser pago. Você não deliberou que vai ser capitalizado, você não deliberou outra forma desse lucro. E digamos que chegou lá em 2028, né? Viu? A gente não, a empresa não conseguiu caixa para deliberar esse lucro. Então, qual vai ser a gente vai pensar na alternativa. E aí, a alternativa seria, se eu pagar em 2029, eu vou pagar imposto mínimo. Então, eu vou fazer o seguinte, bora aumentar o capital nesse lucro em 2028, de um lucro numa ata que eu disse que eu ia pagar. Essa mudança que eu tô fazendo a destinação desse lucro ainda em 2028. Só que na ata eu disse que ia pagar. Agora eu vou capitalizar esse lucro. Em vez de pagar, eu vou capitalizar. Essa capitalização é emprego do lucro. É emprego. Eu estou dando destinação do lucro para um fim da empresa, que é a capitalização. É emprego. Eu não estou pagando. Eu não estou acreditando. Eu estou empregando. O fato de eu ter feito esse emprego e não pagamento faria com que eu fiz, opa, você fez com forma diferente a sua ata. Logo, mesmo que tenha feito em 2028, esse lucro que foi capitalizado tem que ser base de cálculo para o imposto mínimo. Entendeu? E até É, para retenção, porque na retenção também tem essa cláusula de. Também tem esse inciso dizendo que tem que ser conforme as atas. Então também tem esse cenário um pouco mais cinzento também nesse ponto. isso tem uma gravidade, pessoal, muito grande. Porque nós temos a norma, acho que é a 9.249, artigo 23, que diz o seguinte: eu posso capitalizar, né, a custo ou a livro, ou o mercado. E os lucros são totalmente isentos, né? Você capitaliza o lucro e isso vira patrimônio do sócio. Só que, se a tese muito bem colocada do Diego, a dúvida colocada do Diego, o fisco entende que é tributável, nós teremos que ter uma norma para fazer um gross-up dessa retenção, porque senão não vai fechar o lucro com o aumento de capital,
Tá estranho, não é verdade? Tá Uhum. estranho. Então, por quê? Porque se eu aumento o capital em 1 milhão, eu vou colocar 1 milhão para ter os 10%, mas eu tenho que ter uma retenção sobre 1 milhão. E não estou integralizando 900 mil. Aí o fisco vai ter que criar uma figura de gross up, que aí vai ser mais de 10% de retenção. Eu não sei se vocês já entenderam, tá? Então, pessoal, começa a ter algumas nuances que estão complicadas e decorrentes de uma legislação muito mal feita, certo? Então, eu queria colocar esse ponto aí para a gente depois debater. O segundo ponto é sobre a DDL, distribuição disfarçada de lucro, que isso vai acontecer, já está sendo debatido, né, aqui por clientes e tal, como fazer para não distribuir o lucro. Ah, Gil Santos, tem gente que está criando uma hold sobre as empresas operacionais para receber e estancar o lucro dentro da hold para fazer as operações, pagar menino, não sei o que, colégio. Cara, na minha opinião, essa hold ela é extremamente precária do ponto de vista tributário. Por quê? Porque você está fazendo DDL. Ou seja, essa hold não tem nem necessidade de existir, a meu ver. Tá? E ainda prejudica uma possível alienação da empresa no caso de venda de capitalização. E aí, mais uma vez, aproveitando essa questão da capitalização, essa legislação, não sabemos o quanto, vai impactar as operações de M&A. Por quê? Olha o exemplo do Diego. Se eu capitalizo e vendo, eu vou pagar um ganho de capital mais os 10%, sim ou não? Não sei. Tá entendendo? É muita coisa. Tá? Então a gente coloca aqui o DDL e as questões do M&A. Outro ponto que a gente trabalha, Santos, cheguei em 2028, não quero capitalizar, não quero correr esse risco e quero pedir um empréstimo a banco. Acho que todo mundo aqui que é contador, especialmente os de empresas, já deve ter sido visitado pelos bancos. E aí nós temos, correndo do lado disso, uma despesa financeira. E qual é a grande indagação? Essa despesa financeira é dedutível ou não? Nós temos aqui 3 correntes, tá? A corrente, né, Diego, mais Uhum. ampla, ela é dedutível, que parte de um princípio de realização da renda, e que aí a gente pode depois discutir isso, certo, gente, em particular. Uma outra corrente que diz, ela é dedutível somente no valor do dividendo mínimo obrigatório. Será que ela é verdade? E a terceira corrente que ela é indedutível. Todas essas correntes têm decisão no CAF. E aí, em cada caso concreto, desculpe aí, gente, nós temos que examinar como ficaria essa dedutibilidade para o cliente, para o empresário, tá? Só deixando esse ponto aqui, que isso é um ponto também de enfrentamento. Santos e Diego, tem uma pergunta aqui do Matheus. Como fica o redutor caso a pessoa física receba de uma holding ou de uma administradora de bens que obtém dividendo das empresas operacionais? Como é que fica, né, Matheus? Se você tem uma hold e o sócio recebe na ponta a mesma coisa, tá? Para a hold, aí eu não sei se eu estou te respondendo, Matheus, aí eu coloco também o Diego para fazer as observações. Para a hold não tem tributação, certo? Se dentro da holding ela fizer as operações que lhe são próprias, certo? Aí, em tese, não teria DDL. O que for para o sócio, aí vai entrar na regra normal. Eu não sei se é isso que tu está perguntando, Matheus. Não, é como aferir. Desculpa. Não... Ponto, Santos. O que que acontece, né? Hoje a gente ficou muito claro o fator de redutor, né? Quando a gente recebe ali dividendos de uma empresa operacional, né? A gente chega na alíquota efetiva da empresa e, a depender do percentual, a gente tem um redutor na tributação da pessoa física. Mas se essa empresa operacional ela está ali embaixo, ela distribui um lucro para a hold. A hold vai distribuir, óbvio, né? Tirando o fator DDL aqui, certo? Certo, certo. Tudo nos conformes.
É, aí da hold vai para a pessoa física, certo? Como calcular esse fator de redutor da pessoa Ah, física, considerando que o lucro foi distribuído numa camada abaixo aqui operacional e pode ter sido até de uma ou mais empresas, entendeu? eu, Basicamente eu, eu não lembro se está no dispositivo legal, tu me ajuda, Diego, mas teria que ser da operacional, certo? Eu acho até que eu vi, eu não sei se agora eu não estou No lembrando, caso, a legislação, no caso, ela fala de pessoa jurídica, né? ela Ela fala só de pessoa fala da pessoa jurídica. jurídica da pessoa jurídica, a relação pessoa jurídica, ela não define que tipo de pessoa jurídica, da pessoa jurídica mandando para pessoa física. Mas aí Então, o redutor que ele coloca seria da road ou seria da pronto. operacional, né? A road Em podia ser. tese, a hold eu não ia ter imposto de renda, né? Então, Isso, a ROD é É, zero. a hold é zero. Então, eu iria pagar zero, eu ia começar com zero, né? Ou eu iria considerar como um redutor a alíquota efetiva das minhas operacionais. Então, basicamente, a pergunta é essa, entendeu? entendi. Eu vou trazer uma opinião se já não está na norma, porque o fisco traz isso quando eu tenho 3 ou 4 empresas, né? Que ele faz um percentual proporcional. Aí eu vou muito para a finalidade da hold, sabe, Matheus? É claro, por exemplo, você não teria redutor, de jeito nenhum. Então a hold, ela tem, do ponto de vista fiscal, uma neutralidade. Opa, se é uma neutralidade, seria extremamente discutível se o fisco dissesse, você não tem redutor de jeito nenhum. Como eu não tenho redutor, se a norma principal diz que eu tenho, eu preciso de uma hold para gerir meu patrimônio. Embora eu ache que isso possa trazer alguma discussão, porque no Brasil tudo é possível, no meu entendimento tem que ser na empresa operacional, porque senão perde o sentido, a norma na sua questão teleológica, né, na sua finalidade, ela perde o sentido. Cara, eu tenho que ter 34%, mas a tributação da hold, embora seja nominal 34%, ela é zero. Eu não posso contabilizar a receita, porque a receita não tributa, faça ser de equivalência, ou de lucro, se for a valor de. Né? Se ela for avaliada a valor de custo, e nem posso deduzir as despesas. Logo, eu trago para a hold um lucro de outra empresa. Certo? Ela carrega um lucro. Tá? É tanto que quando eu vendo para uma operação societária, que eu vendo a hold, aí eu tributo 34% sobre a hold. Por quê? Porque embaixo eu já levei para a hold esse líquido. Né? E aí mudam as figuras, tá certo? E aí eu penso isso. Vamos, Santos, como é que vai ficar? Não sei. A gente vai enfrentar isso e essa é a minha opinião. A opinião tá Zona errada, Santos? cinzenta aí, né? É uma zona cinzenta. Embora eu acho que seja um ponto, Matheus, de ótima discussão para o contribuinte. Porque senão a lei nasce morta e a sua finalidade não é alcançada. Tá? Ok? Fechou, legal. Boa. Vamos lá, Finalizamos né? a primeira Vamos parte continuar. do webinar. Agora vamos para a segunda parte do webinar, né? Vamos discutir agora um pouco aqui sobre a Lei Complementar 224, mais especificamente aqui, adentrar aqui na Instrução Normativa 2305, né? Onde essa mesma já sofreu alteração pela 2306, né? Principalmente com relação à questão lá do lucro presumido. Vamos discutir agora um pouco sobre essa nova norma que começou também a viger agora em janeiro de 26, pelo menos para o imposto de renda, né? Imposto de renda, imposto de renda e imposto de importação. Imposto de exportação. Pode seguir? Então, meus caros, vamos observar que também fomos agraciados com mais uma norma que prevê aí impacto tributário aí para a maioria das empresas, pelo menos aquelas empresas que trabalham com algum tipo de benefício, né? A gente vai passar por eles aqui, né? Isenção, redução, crédito presumido. Teremos um impacto aí de redução de 10%, quer dizer, uma tributação de 10% sobre a alíquota padrão para empresas que trabalham com benefício fiscal, né? Benefício fiscal federal,
E aí são esses, né, contemplados pela Lei Complementar 224, o PIS/COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, IPI, Imposto de Importação e as contribuições, né, as contribuições patronais. Seguindo, temos a aplicação agora, com base nessa nova norma, né, de aumento de carga tributária, digamos assim, em 10%, sobre tudo que houver, como eu já comentei anteriormente com vocês, né? A abrangência, sobre tudo que houver isenção, alíquota zero, alíquota reduzida, redução da base de cálculo ou crédito presumido por algum desses tributos, né, gente? Pegando aqui o gancho aqui da Esta Normativa 2305, né, já com a alteração da 2306, vocês vão encontrar lá no artigo 2º esses tributos lá enumerados, que são objeto lá da lei complementar e objeto da redução de 10%, tá? A gente vai comentar mais adiante, mas é importante também colocar aqui que essa redução, ela não é gradativa, ou seja, essa redução ela não vai aumentando ano a ano até que você zere completamente aquele benefício, né? Isso não vai acontecer, já tirando essa dúvida. Essa questão ela não é como a reforma do consumo, né? Que para o IBS, em 29 começa a redução gradativa do ICMS e do ISS e vai aumentando ali o IBS até 2032. Aqui não funciona dessa forma, tá? Então essa redução ela é uniforme, tá? Podemos seguir, Diego. Essa, Isso. Aí, como já havíamos colocado, né, com relação a essa redução, ela não vai acontecer gradativamente, né? Essa redução é única, vai ser permanente, né? Inclusive, quando a lei 224 ela fala do termo cumulativamente, ela não quer dizer que a alíquota ela vai ser cumulativa, ela vai aumentando, né? O termo cumulativamente ela se refere aí a empresas que têm múltiplos, múltiplos benefícios, né? Então, essa redução ela vai se aplicar a todos os benefícios que a empresa possa vir a ter, né? Independente do tipo de benefício que ela tenha. Vamos Alexandre, seguindo. Alexandre, dá Pode, para tu voltar para o anterior aqui, para a gente fazer uma reflexão? pode sim. Aí você conclui como especialista. Pessoal, olha só. Nós temos uma interpretação, a interpretação da realidade da lei é que ela tem uma vigência única. Só que nós temos uma mudança já para o ano que vem. Já para o ano que vem, né, Alexandre? Do fim do PIS da COFINS. É isso? Perfeito? Nós já temos CBS. E aí nós temos uma realidade que a gente entende aqui de algumas questões de isenção de alguns produtos que possam ser afetados, que podem ser afetados aqui pela redução dos 10%. Só que na legislação de CBS, IBS, eles são isentos e até imunes. Então a gente tem uma medida de uma complexidade, sabe, gente? De uma dificuldade eu acho que de implementar e tão absurdo do ponto de vista de reforma tributária, que a gente quer essa. Então, como é que a gente vai tratar? E aí, isso aqui, pessoal, para planejamento tributário, eu acho muito importante. Como é que a gente vai examinar contratualmente certas questões, certos produtos que hoje vão sofrer essa redução, mas que no virar do Réveillon não vão sofrer mais? Eu tenho que ter cuidados contratuais para isso, nos contratos que possam ter longo prazo, tá certo? Então, eu coloco aqui essa observação, né, para a gente ficar, ter muita atenção, tá certo? Vamos lá, Diego e Alexandre. Perfeito. Então, aqui os tipos de benefício, né, onde terão redução. E aí, Alexandre, onde é que estão esses benefícios, né, que terão redução? Pegando aqui pela lista normativa 2305, lá no artigo 2º, vocês vão encontrar lá no parágrafo primeiro, dois incisos, inciso primeiro, inciso segundo. O inciso segundo, gente, ele trata de uma lista exaustiva, né? O ponto aqui é não confundirmos apenas com o inciso segundo, onde tem uma lista que é fácil de visualização, né? Onde ele coloca aqui os tipos de regime.
regime do lucro presumido, regime especial da indústria química, né, o REIQ, crédito presumido para IPI, né, para quem trabalha com importação, por exemplo, crédito presumido das contribuições do PIS e da COFINS, aqui muito ligado aqui ao pessoal do agronegócio, quando adquire produto para revenda, né, de não contribuinte, por exemplo, tem direito ao crédito presumido ali do PIS e da COFINS, as alíquotas zero para o PIS e a COFINS, e as reduções de alíquota também para o PIS e a COFINS. E aqui no inciso segundo, vocês vão observar que ele destaca aqui as normas legais referentes a essas reduções e alíquotas zeros do PIS e da COFINS. Mas o que eu quero dizer é que essa lista ela não acaba por aí. Né? Se você observar lá no inciso primeiro, ele fala discriminados no demonstrativo de gastos tributários. Aqui se refere ao artigo 165, parágrafo 6 da Constituição Federal. Né? Então, nós temos aqui, lá dentro ali desse demonstrativo de gasto tributário, né? Que está dentro das diretrizes orçamentárias anuais, né? Que é divulgado anualmente, já saiu, setembro do ano passado, saiu a referente a 2026. Nós temos uma lista enorme de todos os benefícios fiscais que o governo considera gasto tributário, né? O que o governo considera gasto tributário? A partir do momento que ele dá uma isenção, uma redução, ele está deixando de arrecadar. Se ele está deixando de arrecadar, ali para o governo é um gasto tributário, então ele coloca tudo isso, ele planilha tudo isso. E aí vocês vão identificar que dentro dessa lista de gastos tributários, existem outros benefícios para o PIS e a COFINS, por exemplo, estão lá inseridos. Um exemplo aqui de alguns dos nossos clientes que nós já identificamos e repassamos, inclusive, com relação à tributação dos livros, né, para quem é do segmento da educação. Né, o livro, ele tem a questão da imunidade para o ICMS, que é um tributo estadual, né, e tem a questão da imunidade para o IPI, mas ele não tem imunidade para o PIS e a COFINS, né? E a norma que estabelece a isenção e, consequentemente, a alíquota zero posteriormente para o livro, ela está aqui dentro do demonstrativo de gasto tributário. Então, é importante vocês verificarem também, dentro deste demonstrativo, os outros benefícios ligados aí a imposto de renda, contribuição sobre o lucro líquido, PIS e COFINS e IPI, que não estarão nessa lista exaustiva do inciso segundo, tá, gente? Dando até um exemplo do que o Alexandre está comentando, como ele comentou, ele achou, tem uma que está discriminada nesse demonstrativo do gasto, né, que é a isenção do livro. Mas, por exemplo, a gente pegando ali na questão da alíquota reduzida, a gente tem um RET, o RET incorporação. O RET incorporação, ele é uma redução de alíquota para o PIS/COFINS. Né? Na prática, ele é uma redução de alíquota para o PIS/COFINS. É 4% de todos os tributos, só que lá ele tem discriminado qual é a parcela de cada tributo. E tem lá a parcela de PIS/COFINS que é menor do que a do cumulativo, que é menor do que a do não cumulativo. Né? Então ele tem uma alíquota reduzida. Só que o RET, ele não está no demonstrativo de gasto tributário. Não está lá e nem está expressamente na lei complementar. Como está, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida está expressamente, entendeu? Mas o RET não está nem no gasto e nem expressamente. Logo, ele não se enquadra nesse benefício. Ele não se enquadra nessa redução, porque ele não está nesse gasto, né? Exato. Então, as empresas de construção, incorporadoras, mantiveram aí o benefício do RET, seja 4%, seja Uhum. 1%, né, Diego? Isso. Tanto para o programa Minha Casa Minha Vida, que tá nas exceções, né? Como dos 4%, porque, embora ele não esteja elencado ali no benefício, ele também não está elencado, mas ele também não está no gasto, então ele não se enquadra nesse artigo específico sobre os que vão ser afetados por isso. Exatamente. Mas Dando um exemplo. diferentemente do RET, o PAT, né, Programa de Alimentação do Trabalhador, ele está Uhum. sim lá dentro dos Pronto. gastos, dos Então, tem que. gastos tributários. Então, Uhum. as empresas que utilizam o benefício do PAT aí para poder fazer, né, redução ali depois da apuração do imposto de renda, o PAT também será afetado, tá? Então, também tem que ter atenção aí o cálculo do PAT para quem utiliza aí o benefício do PAT para redução. Gente, aí mais uma questão que afeta as escolas, especialmente as que têm os seus sistemas de ensino ou têm as suas livrarias próprias.
porque tudo isso é orçado no ano passado, foi orçado no ano passado. E aí, mais uma vez, reanalisar os planejamentos tributários, buscando outras soluções para que você não tenha um impacto no caixa tão relevante. Você pode pensar assim, Santos, é uma redução de 10%, tá? Grandes números. Mas tem escola que Fortaleza que tem 15, 16 mil alunos, tá? Então, né, é prudente verificar esse quantitativo, ok? A gente imagina que todos os setores serão afetados como um todo, porque, por exemplo, Uhum. tudo começa no agro, né? E aí e a cadeia vai girando a partir do agro. E o agro vai ser muito afetado porque os fertilizantes que tinham alíquota zero piscofins vão ser impactados. Os fertilizantes eles vão sofrer tributação. Então o agro ele vai comprar mais caro, né? E consequentemente vai repassar mais caro. As empresas comerciais que vendem insumo para o agro também vão ter que vender mais caro e a cadeia toda vai ser afetada. É isso aí. Tá. Então, Vamos seguir, né? Ou desculpa, Alexandre. sim, Pode seguir. seguindo aqui, então, a mecânica de aplicação, né, dessas alíquotas aqui, nós temos aqui exemplificado para vocês, isenção em alíquota zero, né, vamos ter aplicação de 10% sobre a alíquota padrão do tributo, né, de que a gente pegou aqui como exemplo aqui o PIS e a COFINS, por exemplo, né, o PIS e a alíquota 1,65, vocês vão agora tributar 0,165 a partir de abril, né. Para empresas que possuem o benefício da redução da alíquota, né? Agora vai ser calculada agora a alíquota padrão, que vai ser a soma aqui de 90% da redução, mais 10% sobre a alíquota padrão. Você terá assim, a sua alíquota que será aplicada agora a partir de 1º de abril para esses produtos. Redução de base de cálculo, 90%, né, da alíquota padrão. E os créditos Da presumidos redução, da o redução. 90% da redução, assim também como os créditos presumidos também sofrerão aí redução de 90% do valor do crédito, né? Naturalmente. Pode seguir agora, falemos um pouquinho agora das empresas tributadas pelo regime do lucro presumido, né? Foi uma novidade, eu acho, para muita gente, que veio aí como um benefício, né? Um benefício, agora a questão da opção pelo regime do lucro presumido, agora o governo, né, entende que isso é um benefício, é um incentivo fiscal, esse regime, e aí também ele vai sofrer impacto, né, gente? Vai sofrer alteração. Como é que isso vai se dar, tá? É, a norma, né, a lei 224, ela estabeleceu um limite, um percentual. Gente, vai pagar um percentual adicional de 10% sobre as alíquotas de presunção, né, as empresas que têm um faturamento ali anual maior do que 5 milhões de reais, né? E aí se começou-se inicialmente aquela discussão. Então, se eu ultrapassar 5 milhões de reais, eu vou pagar 10%. Vai ser em cima do todo ou vai ser em cima só do que passar os 5 milhões, né? Teve muito essa discussão no começo e depois, naturalmente, ela foi superada, né? Você vai pagar aí a percentual de 10% acima do que ultrapassar o valor de 5 milhões. Isso estava na Gestão Normativa 2305 inicialmente, que agora foi alterada para a Gestão Normativa 2306, né? Que trouxe mais explicação com relação a essa forma de tributação do lucro presumido. Onde ela trouxe o seguinte, gente, ok, limite 5 milhões anuais, né, 5 milhões no ano, mas você vai ter que quebrar esses 5 milhões por períodos, né, já que a apuração do imposto de renda, contribuição social no lucro presumido ela é trimestral, você vai quebrar aí 1.250.000 reais por trimestre. Ou seja, você ultrapassou ali 1.250.000 reais no trimestre, você já terá aqui valores acima de 1.250.000, já vai ter que calcular a presunção majorada com 10%, tá? A gente trouxe aqui na apresentação para vocês verem como é que ficaria, né? Para serviço, que temos uma presunção aí de 32%, iria para 35%.
Ponto 2, para comércio que tem uma presunção de 8 vai para 8,8, por exemplo, né, por trimestre. É, E isso pode pensando comentar, Diego. no, pronto, isso pensando no imposto de renda, né? Porque também vai ter a majoração das alíquotas da Pronto. CSL. Aí, outra dúvida que tivemos que o Diego vai responder, né, Diego? Agora nos perguntaram esses Uhum. dias. Mas tem algumas atividades que algumas, sei lá, no presumido eu pago o PIS/COFINS ali 3,65. É assim. Uhum. E essa majoração de 10% vai ser em cima dos 3,65 ou em cima do 9,65? Pronto, aí vai depender do regime tributário da empresa que ela tradicionalmente ela seria tributada. Então, se você é empresa de lucro real, a empresa de lucro real, por si só, ela é uma empresa que tributa pelo não cumulativo. Logo, eu vou aplicar sobre os 9,25, somando as duas, né? PIS/COFINS, né? Mas eu tenho algumas atividades, algumas empresas, que é o caso do lucro presumido, por exemplo, né? Não estão sujeitas ao regime não cumulativo, estão regime não cumulativo. Então, 3,65. Diego, eu sou lucro real, eu sou uma empresa de educação, mas eu também vendo livro. Eu vendi o livro, a minha empresa de educação é tributada a 3,65, a minha empresa de educação. Mas eu também vendo livro, que eu não tributava nada, que é zero. Qual vai ser a alíquota? 3,65 de educação, 9,25. No caso, o livro, ele não é receita de serviço de educação, então não está abarcado por aquele regime cumulativo. Logo, eu vou respeitar o regime tributário que a empresa adotou por imposto de renda, que é o quê? Lucro real ou presumido. É lucro real? Então, embora a sua receita de educação, por exemplo, seja 3,65, a sua tributação do livro, que vai ser usado como padrão aqui para saber qual vai ser seu recolhimento de PIS/COFINS, será 9,25, né? Nesse ponto será 9,25, né? E aqui também é outro detalhe que tem que prestar atenção aqui, que como tá um negócio quebrado, por causa que a gente tem a questão da anterioridade diferente do imposto, né? Imposto de renda, imposto de importação e para os demais tributos, a gente tem um cenário meio quebrado no primeiro trimestre desse ano, por exemplo, que já vai ter aplicação para o imposto de renda, então vai ter a majoração, mas para a CSL que também, digamos, no serviço, que os 32%, a CSL não vai ter a majoração agora no primeiro trimestre, mas para o imposto de renda vai ter. Então, atenção para esse detalhe também. É importante comentar, falando disso, né, Diego, pegando o gancho, que como a CSL ela só vai ser impactada no segundo trimestre, Uhum. então esse limite de 5 milhões ele reduz, né? Então não será Isso. para a CSL 5 milhões no ano, né? Será os 5 milhões menos o 1,250 do primeiro trimestre. Exatamente. Exatamente. Então, mais esse cuidado aí na avaliação durante esse ano de É. 26. Pessoal, Todo mundo dando falando planilha. aqui, um minutinho, falando aqui de planejamento tributário, seja pela escolha de regime, seja de divisão de atividade, enfim, tá? O Simples ele não tinha uma grande dificuldade, certo? Bastava se colocar o Simples, cotejar com o imposto de renda, estou falando aqui de escolha de regime, e ver quanto é que dava a conta. Agora, especialmente esse ano, a gente tem uma série de variáveis, de forma que para que se faça um planejamento tributário, e agora, né, o jogo já começou, tá? A gente vai ter que ter muito mais cautela com essas questões, tanto temporais, contribuição social, PIS/COFINS, lá no 1º de abril, no dia do meu aniversário, e aí, um presentão, né, do FIS para mim, e aí, o imposto de renda, né, já a partir desse mês. Então, e aí, naturalmente, do trimestre. Então, essa conta vai ficar muito complicada, né? Muito mais complicada do que é hoje, especialmente para os escritórios, que tem muitos clientes, tá? Somado a isso, a gente tem que imaginar o cuidado que se tem que ter com dois planejamentos fiscais que são muito comuns. Primeiro é o planejamento de divisão de atividade, certo? Santos, eu tenho um livro, eu estou dizendo aqui que divisão de atividade é de duas empresas, livraria e escola. Estou falando aqui um exemplo, tá? Agora, a continha da escola no lucro presumido, que era muito mais fácil, vai ficar um pouquinho mais complicada. Ah, Santos, a escola é lucro real, mais complicada ainda, tá? E a divisão contratual, ou seja, você tem uma divisão contratual
da escola e do livro, que muitas vezes o pessoal até calibra, né? No caso do Wizard, que era 10% serviço e 90% material, tá? Então vê que a coisa mudou bastante. Pelo menos vai mudar bastante durante esse ano, tá? Para quem trabalha com infoprodutores, muito mais, né? Porque ainda tem a questão de se discutir a fraude. Então, são os primeiros apontamentos, pessoal, que em relação só a esse slide, eu acho que merece uma revisão de planejamento, de contrato, com muita qualidade, tá? Um detalhe, certo? Um detalhe. Na minha opinião, nós vamos ter de novo, certo? Uma criação de simples, vai ter um pé de simples. Por quê? Porque já tem alguns clientes que percebem que, poxa, o simples não vale mais a pena. Às vezes, alguns clientes de serviço que estão ali no 4 milhões e meio, certo? Aquela coisa ali, se eu vou ter uma expansão do meu simples, ele vai fazer conta de novo, se ele tiver uma margem pequena. Não, porque eu vou abrir 3 do simples, que é melhor do que eu ter essa retenção, tá? Desculpa, do que eu ter esse pagamento a mais de 10%. Então, né, vai virar conta e acho que em alguns casos nós vamos ter uma multiplicação de simples e planejamento tributário naturalmente abusivo. Você tem que ter uma revisão muito boa para que isso não gere uma autuação, tá? Vamos lá, gente. Perfeito, Santos. Continuando aqui, ainda no lucro presumido, né? E Alexandre, se a minha empresa ela for serviço e comércio, né? Como é que fica essa questão? A norma também tratou disso, né? Instituição normativa, né? Já com a alteração da 2306, aí você vai fazer o proporcional, né? Ou seja, sua empresa teve ali do faturamento total dela 80% serviço, 20% comércio. Então, em cima do 1.250.000, você vai aplicar os 80%, que é do serviço, e 20% que é do comércio, em cima do 1.250.000, e aí vai fazer a proporção em aplicação da majoração dos 10% conforme o rateio pelo faturamento, tá? Então, isso também a IN 2306 já trouxe essa explicação aqui para as empresas do presumido que trabalham com atividades distintas, com presunções distintas, tá? Aqui só um exemplo prático. Primeiro, com relação à isenção, nós já falamos disso, né? Como é que vai ficar a alíquota aqui do PIS e da COFINS para empresas tributadas aqui pelo regime não cumulativo do PIS e da COFINS, que tenham esse ponto. Agora, um ponto importante aqui, que eu coloquei aqui na observação para vocês em vermelho, tá? Empresas que trabalham com alíquota zero, né? Ou isenção para esses produtos que estão abrangidos aí pela Lei 224, não terão direito a crédito, né? Ou seja, pensando em empresa comercial aqui, voltando aqui para o agro, que adquire fertilizante para revender. Na revenda ela terá a tributação, mas na aquisição ela não terá o crédito, né? Então isso com certeza é aumento de custo para o segmento, né? Já que aí eu não estou conseguindo manter aí meu regime não cumulativo, então isso aí vai entrar diretamente no custo do produto revendido, né? Não vai ter como não ser repassado. Não, essa alíquota aí de quase 1%. Imposto de renda da pessoa jurídica reduzido, temos aí um cenário aí também de alíquota reduzida, mas a redução de 90%. Redução da base de cálculo, com a redução dos 90%, e lucro presumido também com redução de 90% sobre o crédito presumido, tá? Naturalmente, depois a gente vai compartilhar, tá, gente, com todos vocês o e-book para vocês ficarem com essa informação que foi discutida aqui no webinar, tá bom? Exceções. Quem está de fora do impacto, né? Naturalmente, as imunidades constitucionais, né? O que já está imune vai continuar imune, não vai ter alteração com relação a isso. Tributação de imposto que já está considerado imune. Zona Franca de Manaus, também não teremos impacto com relação à Zona Franca de Manaus. Então, o PIS e a COFINS, né, que são isentos para a Zona Franca de Manaus, vão continuar isentos. A questão é que venda para a Zona Franca de Manaus tem aquela questão do desconto, mas o desconto é só do ICMS, o PIS e a COFINS você não é obrigado a dar o desconto do PIS e da COFINS nas vendas para a Zona Franca de Manaus, também não vai perder
esse benefício, tá? Cesta básica está fora. Agora tem muitos alimentos, gente, que estão também dentro da alíquota zero do PIS e da COFINS, mas que estão fora da cesta básica, tá? Então, muito cuidado para vocês que trabalham com empresas que também revendem produtos alimentícios ou produzem produtos alimentícios. Aqueles que não estão dentro da cesta básica, muitos deles possuem alíquota zero para o PIS e a COFINS e agora também vão ser tributados, tá? Terão tributação. Empresas do Simples Nacional, também o regime não se altera, continuará permanente. Direitos adquiridos, aqui, por exemplo, entra o incentivo da Sudene, né, para a indústria, que tem um benefício da Sudene, o pessoal do agro tem um benefício da Sudene. A Sudene será impactada? Não. A Sudene não será impactada por esse benefício. A lei fala aqui de direito adquirido, né, que as condições estejam atendidas, ou seja, que você já tem o direito daquele benefício até 31/12/2025. E aí agora o perguntas e respostas, ele veio tratando disso, ele disse, ó, as empresas que possuem esse benefício, elas não precisam ter cumprido as exigências daquele benefício até 31/12/2025. Não é isso que a lei ou que a gestão normativa está tratando. Então, as empresas que têm essa condição também de você ter que objetivo para cumprir, elas também estão fora da incidência dessa redução, tá? Programas sociais, a gente tem aqui o ProUni, né, para segmento de educação, as universidades, ProUni também está fora, assim como o Diego já comentou, Minha Casa Minha Vida para o segmento de construção civil. Setor tecnológico, né, aquelas empresas aí abrangidas pelo PAIDS também não sofrerão redução de incentivo. E o terceiro setor, né, empresas sem fins lucrativos também não serão atingidas por essa redução de benefício fiscal, tá bom? Pode passar aí só um comparativo, né, como era antes e depois da Lei 2024. E os impactos, né, gente? A gente já citou algum, esse que está em vermelho, né? Eu coloquei em vermelho, que é a questão da vedação do crédito, né? O principal impacto, talvez, para as empresas que trabalham com produtos que têm isenção alíquota zero do PIS e da COFINS, né? Aí vai ser realmente um aumento de custo para essas empresas, não tem como. Isso naturalmente vai impactar o fluxo de caixa das empresas, que vai ser um tributo que não estavam acostumados a recolher e agora vai ter que ter o recolhimento desse novo tributo, então tem que encaixar isso no fluxo de caixa, né? No fluxo de caixa projetado, naturalmente a partir de abril, né? Então, quem tiver que se programar, como por exemplo as empresas do setor de educação que vendem livro, se puderem vender os livros todos até março, né, Diego? Ótimo, ainda vão estar cobertos aí pela não aplicabilidade aí da redução, né? Então isso também tem que entrar no planejamento. Então, o máximo que puder dar saída aí até março, ok, a partir de abril já tem incidência aí no impacto no fluxo de caixa para essas empresas. Naturalmente, como o Santos também já comentou, agora é a hora de fazer um recálculo dos seus benefícios fiscais, né? Estudo de impacto, estudo de viabilidade, estudo de regime, de tributação, principalmente para quem é do presumido e trabalha com esses produtos que vão sofrer agora impacto com a redução do incentivo. Isso tudo agora se tornou ainda mais urgente e aproveitar que estamos em janeiro, né? E sabemos que a opção pelo regime de tributação ela ocorre com o pagamento do primeiro DARF do imposto de renda, né? Que vai acontecer agora em fevereiro, né? Para aquelas empresas, algumas empresas que escolhem já fazer o pagamento agora. Então ainda temos tempo de fazermos essas análises de regime de tributação, né? Principalmente para essas empresas do lucro presumido. Ok? Alguns pontos positivos, né, no modelo: simplicidade de aplicação, ou seja, ela não será progressiva, como eu já comentei, vai ser uma tributação, vai ser padrão daqui para frente, ela não terá aumentos anuais. É, Também uniformidade no corte, previsibilidade de carga, ou seja, sabemos quanto será o impacto, então isso facilita para que nós possamos apoiar quem está ali na linha de frente da melhor forma possível, porque nós já sabemos como vai ser o impacto e a forma que o impacto ele vai surgir, já sabemos os benefícios, já sabemos os produtos que serão impactados. Isso também, para o empresário,
é mais reconfortante porque tem a possibilidade de ser melhor assessorado, tá? Nesse momento. Mais uma vez, já destacamos aqui a questão de vedação do crédito, vai exigir um compliance naturalmente mais rigoroso, para que a empresa, a partir de agora, ela não acabe pagando mais do que deve. Então, o pessoal está na linha de frente ali, né? Contador, o pessoal que está na frente ali, parametrização de sistemas, gente. Muito importante que vocês comecem a parametrizar os sistemas de forma correta, que já comecem a fazer os testes. O compliance vai ter que ser muito rigoroso para que você não acabe pagando um alíquota maior do que o que realmente é devido, né, com base aqui na Lei Complementar 224, Instrução Normativa 2305. E aí, linkado a isso aí, nós temos também a questão de IBS e CBS, já começam a ser destacados os documentos fiscais esse ano, e agora vai vir mais esse destaque no XML dos documentos fiscais de PIS e COFINS sobre produtos que anteriormente era alíquota zero ou isentos do mesmo, tá? Então, o compliance agora ele tem que ser muito rigoroso, muito atento e muito atuante, tá? Compliance fiscal. Cronograma, já batemos bastante aqui sobre essa questão do cronograma, né? Gente, imposto de renda, imposto de importação, né? Como o Diego já comentou, já vale agora a partir de janeiro de 26. Para as contribuições, né? Sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, as contribuições previdenciárias, a partir de abril, 1º de abril, começam aí a sofrer os respectivos impactos, tá? Recomendação, e aí fica com o Santos, né, Santos? Já estamos aí no final da nossa apresentação. Você fica com a vez. Ok. Gente, tem algumas recomendações estratégicas e depois a gente alinha aqui, passa para vocês como é que a gente pode ajudá-los, tá? O primeiro ponto é um diagnóstico mesmo de mapeamento. A gente tem que fazer a nosso ver o impacto dessa questão, medir o impacto dessa questão via uma análise global, uma análise de 360. Por que, Santos? Porque, como nós estamos falando em redução, né, de incentivo, nós estamos falando também em aumento de lucro, e vai ter o efeito lá na pessoa física. Agora, essa coisa toda mexe, a depender da lucratividade, a depender de quanto você tributa. Então, primeiro ponto é esse diagnóstico. Esse diagnóstico também examinar o impacto contábil e examinar também a questão dos sistemas, tá? Se você está correto, se não está, se a sua contabilidade precisa de apoio, tá bom? O outro é política de preço. Como é que eu vou resolver a minha política de preço? O quanto eu vou poder repassar? Quanto é que vai ser o impacto real no teu negócio? E como a gente pode otimizar esses custos vendo um planejamento tributário global ou um planejamento tributário de divisão de atividade lícita, que tenha conteúdo e tenha qualidade para você poder se defender. E, enfim, a gente não, sei lá, não levar tanto, não ter tanto impacto de caixa ou até tentar diminuir. Segundo é a simulação de impacto, que a gente examina somente isso. Olha, você vai ter um impacto de aumento de tributação de X mil, 10 mil, 20 mil, certo? É um dos nossos produtos, tá? Dos quais aí, naturalmente, ele vai para a reavaliação do regime. Aqui é um produto que você faz uma entrega de duas formas. A gente entrega esse produto com uma única reavaliação, ok? Cliente, amigo, parceiro contábil está aqui. A gente entende que o melhor regime é esse. Então a gente faz isso com a reavaliação e entrega de um parecer, mas também fazemos o trabalho de acompanhamento para que essa análise ela possa ser encaixada durante o ano e fazer suas devidas revisões consoante o faturamento da empresa. E o outro é o monitoramento regulatório, que a gente vai verificar ao longo do ano as questões de tese, se esses aumentos não impactam em princípios constitucionais que possam redundar numa ação para que consigamos nos defender. Ou seja, tudo isso aí, se a gente pudesse resumir em 3 pontos, esses são os nossos produtos, um diagnóstico mediante um parecer, uma simulação dos impactos e uma elaboração ou uma customização do seu preço. E o terceiro, gente, é uma elaboração, agora eu vou repetir, e revisão dos seus planejamentos tributários, que aí é muito mais voltado para parceiros, tá? E, enfim, a gente consegue, com esses 6 elementos, eu acho que atingir
uma economicidade ou previsibilidade para vocês. Então, é isso aí que a gente tem para ofertar. Ok? Pode seguir, Alexandre. Pronto. Com isso, finalizamos, Santos.